começo, né? Então é isso. O Senhor faz, né? Deus abençoe cada vez mais. Vamos receber com toda a alegria do nosso coração nosso apóstolo Helder, amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Olhe para o irmão que está à sua direita, à sua esquerda, cumprimente seu irmão. Diga, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. Aleluia. Queridos, a gente falou ainda no culto passado, né? Na nossa Santa Ceia, essa questão de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é muito importante, porque muitas vezes, em todo tipo de relacionamento que temos, tanto na terra como no céu, nós precisamos cuidar de todas as partes, né? Se você olhar só uma parte, você vai falhar na outra. Se você tentar ser vencedor ignorando o mundo celestial, as coisas de Deus, certamente você vai fracassar, porque você é um espírito que tem uma alma e que está dentro de um corpo. Então, quando essa energia deixa você, ela volta a Deus, como diz, ou por outros caminhos, se você fizer o mal, o seu corpo perde a vida. Então, nós temos que equilibrar as coisas. Deve haver um equilíbrio, né? Na terra como no céu, né? A Bíblia diz que no próprio Pai Nosso, Jesus fala assim na terra como no céu. E também a palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 20, eu quero ler desde o versículo 1, que aqui fala uma coisa comum num desses dias, ou seja, no dia a dia de Jesus. Quando Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe deste modo: dize-nos, com que autoridades fazes tu estas coisas? Ou quem é o que deu esta autoridade? Respondeu-lhe ele: eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? Olha lá, como Jesus era sábio, né? Ao que eles arrazoavam entre si, se dissermos do céu, ele dirá: por que não crestes? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão convencidos de que João era profeta. Responderam, pois, que não sabiam de onde era. Replicou-lhe Jesus: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Começou então a dizer ao povo esta parábola: um homem plantou uma vinha ao redor a uns lavradores, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se do país por muito tempo. No tempo próprio, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora,
de mãos vazias. Tornou a mandar outro servo, mas ele espancaram também a este e, afrontando-o, mandaram embora de mãos vazias. E mandou ainda um terceiro, mas feriram-no também, e este o lançaram fora. Disse-lhe então o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, e eles talvez o respeitarão. Mas quando os lavradores viram, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá esses lavradores, e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, olhando para eles, disse: pois que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta foi posta como a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele que sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Ainda na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes perceberam que contra eles proferiu essa parábola. Procuraram deitar-lhe a mão, mas temeram o povo. E, aguardando oportunidade, mandaram espias, os quais se infiltraram junto dos justos, para os apanharem alguma palavra e o entregarem à jurisdição e à autoridade do governador. Estes, pois, o interrogaram, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensina retamente, e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensina segundo a verdade o caminho de Deus. E nos é lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse-lhes: mostrai-me um denário. De quem a imagem, a inscrição que ele tem? Responderam: de César. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados das suas respostas, calaram-se. Queridos, em primeiro lugar aqui, Jesus está falando que há um mundo espiritual que governa o mundo físico. Muita gente não entende isso. Muita gente pensa que é o mundo espiritual que é sombra do mundo físico. Não, é o mundo físico que é sombra do mundo espiritual. Ou seja, se você está bem no mundo espiritual, você estará bem no mundo físico. Se você não vai bem no mundo espiritual, você não irá bem no mundo físico. Isso é lógico, né? Ainda ontem estávamos conversando em casa, tivemos algumas intrigas. Por quê? O apóstolo Eli faleceu, isso me entristeceu muito no meu espírito. Quando você fica enfraquecido no seu espírito, você tende a cometer falhas e erros no mundo físico. E é por isso que a maior tolice do ser humano dizer assim: eu estou tendo problema, eu vou entregar minha célula. Eu estou tendo problema, eu vou parar de orar. Eu estou tendo problema, eu vou parar de meditar na palavra.
Não, queridos, é aí que você tem que se aprofundar. O foco da nossa vida deve estar no Filho. A pedra que os construtores rejeitaram, Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando, olha, aqueles homens receberam uma bênção, pegaram uma terra arrendada. E tudo que o homem mandou buscar foi a parte dele. Mas aqueles homens se esqueceram da sua ética, se esqueceram das lições espirituais de honestidade que eles aprenderam com seus pais. E eles agiram egoisticamente. Eles quiseram ficar com a parte dele e a parte do dono da terra. Queridos, é isso que acontece quando decidimos ser pastores de nós mesmos, quando focalizamos só nesse mundo físico, quando achamos que a solução do nosso casamento, muitas mulheres acham que a solução do casamento está numa academia, um corpo sarado, por causa da roupa que veste, do cabelo que tem. Eu não estou falando que uma mulher tem que ficar relaxada, longe de mim falar isso. Mas não é isso que vai trazer a fidelidade do teu marido. Como muitos homens pensam, eu vou ter um lar feliz se eu me esforçar, se eu trabalhar muito e tiver muito dinheiro em casa e tudo tiver suprido, meus filhos estiverem numa boa escola, minha esposa tiver condições de ir para o salão quando ela precisar, então eu vou estar feliz. Mas é ao contrário, aí que as desgraças vêm. Aquele filho que antigamente não tinha dinheiro, agora pega o dinheiro do pai e começa a comprar drogas. Começa a ir para farra, para raves. Por quê? Porque aquele homem só está se concentrando nas coisas da terra. Ele rejeitou a pedra fundamental. A pedra fundamental é Cristo. E você não acessa o reino de Deus com objetivos humanos. Você acessa o reino de Deus se fortalecendo espiritualmente. Eu tenho um curso na internet. E esse curso me rende por semana aproximadamente 900 a 1.000 reais. É o que ele está me rendendo hoje, por semana. Então, eu peguei e pedi para a apóstola Samira, que quase toda vez eu nem vejo esse dinheiro. E essa semana eu disse para ela, eu quero que você mande o dinheiro para mim, eu quero fazer um investimento. E eu comprei um curso de 830 ou 840 reais na internet. Eu queria fazer esse curso. E quando o palestrante começou a falar, ele citou o nome de um doutor chamado Bob Proctor. E eu fui no YouTube procurar. Que coisa maravilhosa. Eu estava pensando que eu era louco sozinho, eu prego muitas coisas que esse homem já fala há 60 anos. E interessante de uma palestra que eu vi dele é que nós somos seres espirituais e enquanto não entendemos isso, só vamos destruir, não vamos construir nada. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você pode chegar a ter muitas empresas, como ele disse que ele chegou a ter, e ele morreu este ano, este homem, mas ele disse que ele era uma pessoa que só tinha o primário
que mal sabia escrever o nome dele, ganhava $4.000 por ano, e ele, depois de descobrir este segredo do mundo espiritual, ele chegou em 2 semanas, ele chegou a ganhar $110 mil por ano, e agora ele fazia milhares de dólares por mês. Morreu multimilionário, porque ele entendeu a lei esta lei do Espírito, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As leis espirituais. Então ele diz que quando o ser humano só está fixado nas coisas da terra, ele destrói, ele desconstrói. Por quê? Ele vai usar aquele dinheiro para destruir sua família, para trair sua mulher, trair seu marido, para os filhos se drogarem, porque ele não está dando suporte espiritual para sua família. Ele só está focalizado em César, nas coisas da terra. Quando o homem pega a pedra que está rejeitada, que é Jesus, que é o reino dos céus, e ele entende, eu vou dar a César o que é de César, porque eu estou nessa terra. Jesus orando para o Pai, ele disse assim: Pai, eles estão sendo perseguidos por causa de mim, porque eles também não são mais desse mundo, mas o que eu vou dizer para eles, sair do mundo? Não, eles ainda estão nesse mundo. Então eles precisam viver conforme a lei desse mundo. Não é errado você ter sonhos de construir uma empresa, de estudar, de ter uma profissão, de exercer algo grande na terra. Isso não é errado. O errado é ser só isso. Isso ser a sua paixão principal. Isso não está acompanhado de Deus. César é a nossa provisão. Irmão, imagine. A minha esposa estava contando, que eu não sei quem falou para ela, eu não me lembro mais, a gente estava conversando no carro. Aí a gente passou ali por perto do Pará, e ali tem uma Assembleia de Deus muito linda que foi construída, e aquelas pessoas dali são tudo pobrezinho, mas a igreja é algo sensacional, com centrais de ar, toda de vidro, toda fumê, poltronas bonitas. Ela disse que alguém falou para ela, sabe que é essa igreja aí? Uma pessoa, dono de um grupo, não sei se é de esmalte, né? De uma empresa de cosméticos, um cara muito rico, que foi evangelizado, aceitou Jesus naquela igreja, e só ele construiu aquela igreja. Comprou o terreno, construiu a igreja, comprou tudo. Mas por que aquela pessoa fez isso? Porque com certeza ele tinha tudo e não tinha nada. Com certeza ele tinha muito dinheiro, mas não tinha paz no seu lar. Com certeza ele poderia ter muito poder, mas não tinha poder dentro da sua casa. E de repente ele encontrou com Jesus. Sua vida mudou. E ele entendeu que o dinheiro que ele tinha, o poder que ele tinha, não era nada sem o reino dos céus. E ele pegou aquele recurso que era o Deus dele e construiu a casa de Deus. Queridos, se todo o servo de Deus entendesse isso, nós estamos aqui nessa terra
com uma missão: fazer o reino de Deus crescer. É isso que era o ditado de Jesus: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Jesus se dizia pobre, que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Então, nós somos ricos. Mas quem aqui crê que pode alimentar 5.000 pessoas de uma vez? Quem aqui crê que pode alimentar 15.000 pessoas? Mas pense comigo. O doutor Proctor falou uma coisa, que uma vez um homem, que era um tutor dele, chegou com ele e disse: Proctor, você é a pessoa mais miserável que eu conheço. Ele disse: você já me viu doente? Ele disse: não. Você já me viu falido, sem dinheiro? Ele disse: não. Você já me viu em crise espiritualmente? Não. Ele disse: por que você vive assim? Porque você não está acessando a parte do seu cérebro, que é a parte espiritual, a parte que cria, é a parte que faz as coisas acontecerem na terra. Só existe um Criador, é Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, quando morreu na cruz, ele conquistou todo o poder e autoridade no céu e na terra. Quem crê nisso, diga amém. E para quem ele deu isso? Para você que aceitou ele como Senhor e Salvador. Então você tudo pode nele que te fortalece. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que é isso? Você tem dentro de você o Espírito de Deus, o poder de Deus. Mas o Espírito Santo é o Paráclito, ou Paracleto. Ele não se move enquanto você não se move. E quando você só está ligado nas coisas de César, querendo construir, você não tira nada para Deus, você não tira um tempo para falar e ajudar alguém, a pregar a palavra, você não tira um tempo para ajudar uma pessoa que está precisando com o seu talento, não é? Porque muitas vezes, quantos de nós estamos com o nosso carro ali? É engraçado, tem um senhor lá perto de casa, ele usa uma bengala. E parece que ele adivinha. Justamente quando eu estou mais apressado, que eu saio de casa correndo, é quando ele faz sinal. Ele quer que eu deixe ele ou na cidade, se eu for para lá, ou lá na frente. E toda vez eu paro. Ele diz: espera aí que eu vou pegar minha sacola. Ele sai. Ele sai. Aí ele demora lá para dentro, que ele vai fechar a casa. Pega a sacolinha dele e volta. Eu fico ali esperando. Mas isso me abençoa. Isso te abençoa. Quantas vezes nós temos um vizinho que precisa fazer uma hemodiálise, que precisa fazer uma consulta todo mês, e você está lá parado, você está vendo besteira na televisão. Algo que o Dr. Bob Proctor falou assim: se há uma coisa que destrói uma pessoa, é viver assistindo televisão. Destrói você, paralisa, leva você num mundo paralelo, que aquilo só vai dar certo para a pessoa que está ganhando dinheiro com aquele filme. Mas você está parado no tempo, não vai ganhar nada. Nunca vai ganhar nada com isso.
Mas quando você semeia algo na vida de alguém, você está cumprindo uma regra de Deus, não de César. A regra de César é: faz por ti que eu te ajudarei. A regra de César é: cada um por si e Deus por todos. Essa é a regra de César. Ajuda quem pode te ajudar. A regra de Deus é: se tu deres apenas um copo d'água a um dos meus pequeninos, eu te abençoarei. Eu te darei um galardão no céu, um presente. Vou repetir de novo, nós somos seres espirituais, que temos uma alma que habita num corpo. A nossa essência é espiritual. E é por isso que o diabo não deixa o povo de Deus orar. É por isso que o diabo, a primeira coisa que ele coloca na tua mente quando você discute com teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, e alguma coisa sai errado no teu trabalho é: dá um tempo da igreja. Para de orar. Para de meditar na palavra. Tira um tempo para ti. Ser moleque ingrato. Para de orar pelos teus filhos. Por quê? Porque quando o diabo destrói a parte espiritual, a pedra, o que é a pedra aqui? Essa pedra aqui está falando de alicerce, pedra fundamental. Se você fizer uma casa sem alicerce, pergunta aí para 3 pessoas: irmão, o que acontece quando uma casa não tem alicerce? Pergunta aí, meu irmão. Ela cai. Ela cai. Né? Ela cai. Ele disse que uma vez, numa das suas palestras, ele fala que ele foi palestrar num lugar de surdos e mudos. E a moça que ia interpretar estava explicando para ele uma coisa. Ele disse: eu só quero que você me explique uma coisa. Qual é o símbolo de eu posso te ajudar? Ou uma coisa, você, sei que, né? O símbolo até eu aprendi. Faz a base, né? E traz para cá. Ajuda. Ajuda. Você pode me ajudar? Só isso que eu preciso saber. Você pode me ajudar? Faça a base, com a mão. Eu posso te ajudar? Base, eu posso te ajudar? Você pode me ajudar? Ou eu posso te ajudar? Ele disse: isso é algo que uma pessoa que tem noção do reino dos céus tem que ter todos os dias na sua mente. Todos os dias você tem que entender que você só vai crescer se você aceitar a ajuda de alguém. E você tem que entender que você só vai crescer se você ajudar todas as pessoas que precisarem da sua ajuda. Quem entendeu, diga amém. É simples. Hoje nós estamos muitas vezes muito ocupados com César e mesmo conhecendo a palavra de Deus, deixamos a pedra fundamental de lado e não, vou salvar meu lar, fazendo isso, dando isso.
né? Dando isso. Como eu sempre digo que eu quero ter uma vida transparente. Como ontem a minha esposa falou que ela não quer um presente, ela não quer nada. Ela quer que eu dê mais carinho para ela. Aí está a chave do negócio. Ou eu vou viver uma vida sem alicerce e agindo com as leis dos homens, como tem muita irmã. Ah, não, eu vou comprar uma roupa bem degotada, porque isso vai atiçar o meu marido, fazer ele ter ciúme. Mas Deus diz, olha, te guarda para o teu esposo, ser fiel a ele. O que você está fazendo? Você está, o teu alicerce é Cristo? Ou a pedra fundamental da nossa espiritualidade, do reino de Deus, está de lado hoje na sua vida? Você faz uma oração rápida, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse alimento, amém? Aleluia, orei. Não. Quando a palavra diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Antes Jesus falou, a pedra que os construtores rejeitaram, essa é a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu, na terra, nesse plano que nós estamos no momento, não há nenhum outro nome pelo qual você possa ser salvo. Salva! Então não adianta a nossa teoria humana. Ah, porque a minha mãe disse que eu não tenho que ter sangue de barata, que eu não sou Amélia. É isso, é aquilo. Não, você tem que correr atrás da pedra angular de Jesus. Disse, se olhar como se fosse no espelho e dizer, Senhor, o que o Senhor faria? O Senhor está dentro de mim. Qual seria a tua atitude nesse momento? Você entende? Irmãos, a maioria de nós estamos desconstruindo, estamos parados no mundo, porque estamos parados espiritualmente. Quando nós nos levantamos espiritualmente, quando o nosso trabalho é para a glória de Deus, quando o nosso sacrifício é para a pedra fundamental, quando a nossa vida é para servir o fim do reino de Deus, então nós vamos construir. Você ativa suas células espirituais e o Senhor lá do céu vai começar a abrir portas. E falou uma coisa muito grande, eu achei como Deus fala com a gente, porque a gente está nesse desafio desse templo. Ele disse que o tutor dele, um dos tutores dele, eu vou ler o nome que eu anotei, o doutor Lawrence, disse assim para ele, Bob, você nunca vai crescer deste jeito. Você lê? Ele disse não. Então ele disse, todos os dias leia esse livro enquanto você viver. Leia, e leia, e leia, e leia, e leia. Que essas palavras entrem em você. Todos os dias precisamos meditar na palavra de Deus. Todos os dias precisamos meditar na palavra.
porque a palavra de Deus é Jesus. Quando você medita na palavra, lê a Bíblia, você está aprendendo com Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Segunda coisa, eu anotei que eu achei tão tremendo, que eu anotei essas palavras do Dr. Lawrence. Ele disse assim: todos sonham, mas não da mesma forma. Aqueles que sonham à noite, nos recessos empoeirados da sua mente, acordam pela manhã para descobrir que era só vaidade, era só um sonho. Mas os sonhadores do dia, aqueles que sonham de olhos abertos, eles podem agir nos seus sonhos com os olhos abertos para torná-los possível. Foi isso que eu fiz, ele falou. Ouça, se você absorver o suficiente disso, você se tornará isso. Você é o que você vê. Você é o que você sonha acordado. Mas o problema é que, como a maioria de nós está longe da pedra fundamental, nós só estamos olhando as coisas negativas, os problemas, as coisas negativas. E Jesus aqui em Provérbios 23:7 falou: porque come, imagine sua alma se ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. E ele falou assim, o Dr. Lawrence: tire a tampa da sua mente maravilhosa, pelo amor de Deus. Dê-se o direito de fazer isso. Sonhe acordado. Tire a sua mente analítica do caminho. Pé no chão. Os pés no chão nunca vão chegar à extrema prosperidade, a terra prometida que Deus tem para você. Você não tem que estar focalizado nas coisas negativas. Você tem que estar focalizado nas coisas celestiais. O Dr. Bob disse que ele aprendeu algo. Que o problema dele não era a dívida. O problema dele não era que ele ganhava 4.000 e tinha uma dívida de 6.000. Ele diz assim: o nosso problema não é a dívida que temos. O nosso problema é o que nós estamos vendo nos nossos sonhos. O que é que você está vendo? Que o teu lar não tem mais jeito? Que você não vai poder pagar sua dívida? Que esse templo a gente não vai ser capaz de comprar? Que o teu lar não vai durar muito? Pois é isso que vai acontecer com você. Você é o que você vê. Você é o que você sonha, porque você está preso em César, na sua carne, e tentando vencer com a sua força. Quando você deixa Jesus ser a base da tua vida, as leis do reino do céu vai viver em você, vai reinar em você. E ele fala uma coisa que eu sempre chego, eu estou arrepiado, porque isso, eu não estou falando de uma coisa que eu não vivi, isso já aconteceu conosco no Zered, isso já aconteceu conosco na nossa casa própria.
Me lembro que quando eu comecei com a apóstola Samira a procurar casa para comprar, a gente não tinha um centavo, não tinha nenhum dinheiro guardado, nem perspectiva de nada. Mas quando a gente se levantou, 1 ou 2 semanas depois, o gerente dela na época do Santander ligou para ela e disse: Dona Samira? Ela disse: sim. Olha, eu tenho 100 mil reais aqui para a senhora. Para a senhora fazer o que quiser, em juros mínimo da empresa, bababá. E não havia casa de 100 mil reais na Cidade Nova. Mas no final do ano a gente tinha ido fazer a nossa virada de ano, nossa festa do Hanukkah, lá no Clube Neópolis. Eu vi aquela casa. Eu disse: poxa, que casa legal. Estava lá: vende-se ou aluga-se. E hoje é a casa que a gente mora. Hoje aquela casa está quitada. Você é o que você vê, e você não tem que olhar as coisas naturais, você tem que largar o ceticismo e você tem que entrar no sobrenatural. Mas se o seu coração não está com Deus, você não cria nada, você vai desconstruir o que Deus tem para você. Mas quando você está com a sua base em Cristo, você entende: eu sou uma pessoa espiritual. Eu não tenho que estar preocupado com a conta. Eu já fiz a besteira porque eu era carnal. Não adianta chorar no leite derramado. Hoje eu já estou doente porque eu vivia, estou com gastrite porque eu vivia tomando Coca-Cola. Estou dando um exemplo. Hoje eu estou com esse problema porque eu não me cuidei. E aí? É se deprimindo, é ficando depressivo que você vai ser curado? Você vai morrer. Você vai buscar mais doença para você com depressão. Você tem que se levantar. E é isso que o Dr. Bob Proctor fala. Não importa o tamanho da conta que você tem, do desafio que você tem. Quando você se levanta, o mundo espiritual se levanta com você. Quando você decide se levantar, o mundo espiritual vai se levantar com você. Ele contou a história de uma irmã que orava, e todo mundo achava ela doida e dizia: como alguém acredita? E ele ainda falou uma besteira nessa porcaria. Essa mulher escreveu que ela estava orando que Deus enviasse $5.000 por alguém. Não, tem que trabalhar. Como muitos pensam que vão vencer só pelo ativismo, sem orar, sem vir buscar a Deus. Não. Eu tenho certeza que eu estou fazendo pela nossa nação muito mais do que muita gente que só está fazendo ativismo. Porque eu oro, eu busco a Deus. As pessoas que deixam a pedra angular de lado, elas não acreditam no poder de Deus. E elas começam a só buscar as coisas de César. Por quê? Porque as pessoas se decepcionaram com Jesus. Pergunte aí para 3 pessoas. Diga: por que as pessoas se decepcionaram com Jesus?
porque pensavam que Jesus ia ser um militar, que Jesus ia se levantar como um Davi, um Josué, um Sansão, ia refazer o exército de Israel, ia se levantar contra Roma e tomar o poder de Roma e fazer do povo israelita a maior nação da terra de novo. Aí veio Jesus que disse: olha, se te der um tapa de um lado, dá o outro. Se te fizerem andar 1 milha, anda 2. Se te levarem a túnica, dá a capa também. Eles piraram de vez, porque o homem que está embasado nas coisas do mundo, em César, ele não entende as coisas do reino de Deus. Me diga uma coisa: quantos homens Gideão precisou para vencer um exército de 40 mil? Hein? Hein? O que esses 300 fizeram? Nada. Na verdade, Deus não precisou de ninguém, só da fé de Gideão. Eles só precisaram levar um cântaro e quebrar e gritar. O que aquele povo que estava 40 anos no deserto, porque teve medo de entrar em Jericó quando Deus mandou, fez para as muralhas caírem? Nada, só gritaram. Quem fez foi Deus. Querido, eu não sei quantas muralhas você tem pela frente igual de Jericó. Eu não sei quantos estão contra você e você pensa que está sozinho. O que está com você é maior do que está no mundo. Jesus falou que eu estou com você. Eu venci o mundo e você também vencerá. Só que a pedra tem que ser angular. Jesus tem que ser a base. O que é espiritual tem que ser prioridade na nossa vida. As coisas do reino. Eu fico orgulhoso por cada jovem aqui que está fazendo ou fez uma faculdade. Muitos saíram por causa das regras marxistas. Mas o que vai te garantir a vitória é Deus. Conheço caboclo que tem 2, 3 formações e nem tem trabalho. Quem nos garante a vitória é Deus. É Deus. Se hoje a maior paixão, amor da tua vida é um homem, é uma mulher, é um trabalho, é César, você vai se decepcionar. Você só vai ser feliz quando você se lembrar da pedra e voltar e dizer: Senhor, me perdoa. Eu me afastei de ti. Eu só estava buscando coisas humanas. Só coisas de César. Me perdoa. Que o Senhor seja o fundamento da minha vida. Que eu viva a minha vida para te agradar. Estamos a poucos dias do final do ano. É momento de reflexão. É momento de você parar de ser coitadinho, porque os coitadinhos são aqueles que nunca assumem sua culpa. Nunca dizem assim: Senhor, meu lar está desse jeito porque eu não oro. Está desse jeito porque eu não dou testemunho. Porque eu não obedeço a tua palavra. Não, o coitadinho joga a culpa no cônjuge. O coitadinho, sempre o culpado é o patrão, da desgraça dele.
É o vizinho? É o amigo? Não. Do que se queixa o homem vivente? Queixe cada um dos seus próprios pecados. A última vez que eu vi o Chiquinho falando, que eu orei com ele, eu senti que ele não ia sair daquela situação. Não sei se era a Mari ou a Rita que estava lá, sei que ele pediu para sair, pediu perdão de algumas coisas, e eu orei com ele. E depois ele disse assim, Chiquinho, tem mais alguma coisa que você quer falar, meu filho? Não. Só queria ter, ele cantou aquele hino, queria ter amado mais, queria ter me dedicado mais por outro alguém. Infelizmente, a maioria de nós só encontra pedra na hora da nossa morte. Agora imagine o que você seria hoje se você encontrasse agora a pedra, com saúde, com juventude. E você decidisse dar a César o que é de César, ou seja, trabalhar sim, porque você quer ter uma família, mas entender que você é um ser espiritual. E a maior essência de você é o teu espírito. Então você precisa, em primeiro lugar, dar a Deus o que é de Deus. Buscar a Deus. Ver quem você pode ajudar mais. Ver o que você pode fazer mais pelo reino. É isso. Não só ajudar pessoas que por interesse, porque essa pessoa pode te ajudar de volta. Não. Quando nós entendemos isso, então nós vamos ser, a pedra vai ser o nosso alicerce, Jesus vai ser o nosso alicerce. E a palavra diz, e não há salvação em nenhum outro. Querido, talvez você entrou aqui essa noite, até você que já aceitou Jesus, pensando assim, o meu problema é que eu preciso de um aumento, o meu problema é que eu preciso de uma casa, o meu problema é que eu preciso que o meu marido mude, a minha mulher mude. Nosso problema é que a gente precisa buscar mais a Deus, expandir o nosso espírito, se levantar, para que o mundo espiritual, o Espírito Santo se levante conosco e traga o impossível. Aquela senhora que o Dr. Bob chamou de idiota, na outra semana ela estava contando testemunho na igreja. Chegou um cheque pelo correio, que ela não sabe até hoje de quem foi, de $5.000, como ela pediu a Deus. Porque ela foi buscar as coisas espirituais. Talvez o seu foco está errado. Você está buscando a mudança no homem, numa mulher, num trabalho. A sua concentração está numa dívida, num problema de saúde. Não. Você precisa hoje se colocar na pedra que é Cristo. Dizer, Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor ser a pedra fundamental da minha vida? Aonde eu estou falhando? E quem quer mudar, não tem que pedir para Deus, para você ouvir o que você quer ouvir.
você tem que pedir: Senhor, manda alguém que me instrua naquilo que eu preciso ouvir, naquilo que eu preciso mudar. E aquele homem falou para o doutor Bob: Bob, você quer mudar de vida? Ele disse: quero. Então faça tudo o que eu vou te instruir. Não me questione. Só faça. Só faça. E aquele homem que ganhava 4.000 por ano, morreu este ano, ganhando milhões de dólares por mês. Isso é uma bênção? É. Mas acima de tudo, ele tinha o seu lado espiritual com Deus. Tem tanta gente que pensa que vai ser feliz se tiver muito dinheiro, fizer uma plástica, ficar muito bonito, bonita. Isso não é nada perante a tua vida espiritual. Você tem que dar a Deus o que é de Deus. Eu vou finalizar esta pequena palavra, porque eu quero que isso fique fixo no seu coração. Lendo um doutor que também não tinha nenhuma esperança e nem imaginava na cabeça dele de um dia ser rei, porque ele era o menor da sua família e era rejeitado por toda a sua família. Davi. E aqui no livro de Salmo 37, versículo 4, ele fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui está o segredo de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Davi está dizendo: o que é que tu tens no teu coração? O teu problema, eu vou repetir, não é a dívida, a falta de dinheiro. Teu problema é espiritual. Você precisa voltar para perto de Deus. Você precisa se chegar mais no mundo espiritual e fazer de Jesus a tua base de vida e fé. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o grande doutor Davi diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrite por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procuras o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Dai a César o que é de César. Você está nesse mundo, trabalhe. Você quer ter família? Jovem, estude. Comece a acordar cedo. Pare de estar acordando meio-dia. Costume de casa, vai à praça.
Tem muito jovem que não fica em emprego porque só chega atrasado. Comece ajudando seus pais. Comece a tentar aprender a profissão dos teus pais. Chegue perto, porque a palavra que Davi deixou para Salomão e depois Deus falou para Salomão, Deus, quando ele construiu o templo, Deus disse para ele: não larga o Deus do teu pai, para que te vá bem na terra. Tire um pouco o foco de César. Comece a se lembrar de quando você tinha o primeiro amor e volte para o primeiro amor. Que não tinha chuva, podia chover canivete, você ia para a célula, você ia mais alma, você ia evangelizar, você ia fazer o que tinha que fazer. Volte como você era. Volte a ser o que você era. Volte. Pare de achar que a solução da tua vida está em César. A solução da tua vida está em Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo que está no teu coração. Amém? Qual é o desejo do seu coração? Feche os olhos nesse momento. Pense qual é o desejo do teu coração. O que mais você almeja hoje que Deus dê a você? Agora pense no que você tem falhado. Eu vou te dar um dever de casa hoje. Você vai anotar 3 coisas que você gostaria que Deus te desse. Está no teu coração. Mas você vai anotar 5 pontos negativos que você sabe que hoje tem na tua vida. E isso pode estar te impedindo de receber o que está no teu coração. Você entendeu o que eu falei? Anote. Olhe para esses 5 pontos e diga: eu vou largar isso. Esta porcaria está me impedindo de receber o melhor de Deus. Eu vou largar esse site. Se você não tem força, deixa um instante, deixa uns dias esse celular. Porque é ele que está te levando para a imoralidade. Largue isso uns dias. É melhor você estar sem o celular e ir para o céu, ou ter uma vida abundante de Deus aqui na terra, do que com este celular você ir para o inferno, ou ser impedido de ter o melhor de Deus. O que é? É a vizinha? É a menininha que mexe com você? Dê a volta. Não ande mais por aquele caminho que a palavra de Deus diz: foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. E Deus será com você. Se levante de novo. O Espírito Santo vai se levantar. E tudo que está parado na tua vida ou desconstruído vai começar a se reconstruir. É isso que essa palavra quer dizer. Agrada-te do Senhor. Vê o que Ele quer de ti. Corrige a tua vida. Ele vai te dar o que quer o teu coração. Confia nele. Não fica olhando para o problema, para a dificuldade, confia no Senhor. Porque se Deus quiser, Ele pode mandar uma pessoa aqui e vai chegar e dizer: quanto está faltando para pagar esse templo?
É 600 mil? Toma. Ele é Deus. Mas enquanto isso não acontecer, faça a sua parte como cidadão do céu. Faça a sua parte. Preencha as brechas. Seja um reparador de vereda. Em vez de você viver fazendo isso, me ajuda. Faça mais isso. Eu posso te ajudar. Peça menos coisas para você. Menos ajuda para você. E mais ajuda para o seu próximo. É simples. E Ele endireitará, Ele realizará os desejos do teu coração. Conserte-se. Senhor, me perdoa, eu não tenho tido fé, eu tenho falhado nos meus dízimos, ofertas, tenho falhado com meus pais, tenho falhado com meus irmãos. Hoje, o que você vai ser amanhã só depende do que você decidir sonhar com os olhos abertos hoje. Satanás não tem medo daqueles que sonham à noite. E no outro dia só diz, foi apenas um sonho. Mas ele tem medo daquele que sonha de olho aberto, em plena luz do dia. Esse vai receber o que ele está sonhando. Faça de Jesus o teu alicerce. Nunca mais deixe que Jesus seja uma pedra rejeitada. Não. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Fique de pé, em nome de Jesus. Nós vamos ter a nossa festa do Hanukkah. Eu peço que você que está aqui nos visitando, você que ouviu a palavra e sentiu de Deus, quer uma oração, quer vir aceitar Jesus, venha aqui à frente, eu quero orar por você. E me dirijo à igreja. Você, meu irmão e minha irmã, que ouviu a palavra, reflita. Escreva algo que deseja no seu coração, na sua casa, e escreva as coisas que podem estar te impedindo de receber isso. Eu não oro, não medito, eu não tenho sido submissa a meu esposo, eu não tenho amado a minha esposa, eu não tenho obedecido meus pais. Escreva. Bote lá naquele espelho que você vai escovar dente. Todo dia veja aquilo e ore. Senhor, eu quero ser alguém que agrada o teu coração. Você que nesse momento é alguém que ama este ministério, que é uma pessoa comprometida, você vai segurar o seu dízimo e a sua fé. Nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Senhor, eu abençoo a cada dizimista e ofertante da tua casa.
Eu abençoo a cada um que ouviu a tua palavra, que talvez um dia foi um fogo, uma chama, um shekinah do Senhor, e hoje o Senhor está rejeitado na sua vida. Que possamos nos arrepender, porque a libertação é pão dos filhos. Possamos nos arrepender. E você que está aqui, que quer aceitar Jesus, se reconciliar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Enquanto a igreja estará ofertando e dizimando ao Senhor. Traga o seu dízimo.